Lindos, estou fazendo para vocês sobre as lendas, né? Sobre o nosso folclore. Tem muitas coisas, né? Os personagens do nosso folclore. Tô contando alguns para vocês, tá? Olha, eu parei na cuca no outro vídeo. Me segue para não perder os vídeos, tá? Tá muito legal. Olha, o negrinho do pastoreiro, um menino escravo que era maltratado e injustiçado, mas que ganhou fama por sua bondade e capacidade de realizar desejos. O boitatá, uma serpente de fogo que protege a floresta e os animais, queimando aqueles que causam mal à natureza. Legal, né? A Vitória Régia, uma linda planta aquática que, segundo a lenda, era uma índia que se transformou em flor por causa de um amor não correspondido. A mula sem cabeça, uma mulher que, amaldiçoada por sua vaidade, se transforma em um animal sem cabeça que galopa pela noite e solta fogo pelas ventas. O lobisomem. Olha o lobisomem! Uma criatura que se transforma em lobo nas noites de lua cheia, atormentando as pessoas. Gente, daí eu tô fazendo calminho, né? Daí eu tenho que falar mais alto, porque se o barulho tem ruído, e a minha voz tem que ser mais alta. Geralmente eu quero gravar baixinho pra não incomodar as pessoas. Mas como, né, daí tem barulho, eu tenho que aumentar a minha voz pra vocês entenderem, porque a minha voz tem que sair mais alta do que, entendeu? Os ruídos e tal. Por isso que geralmente você vai ver minha voz alta, tá? Mas eu falo baixinho. Mas como eu não consigo, nem live eu consigo fazer, entendeu? Baixinho, não tem como. Então daí vocês vão me ver falando mais alto, tem que aumentar um pouco a voz, que a minha voz tem que aparecer no áudio ali. O resto não tem problema, que depois eu coloco assim uma musiquinha, né? Tem que colocar mesmo, né? Pra postar. Então, não tem problema, mas por isso que vocês falam, nossa, por que ele tá falando alto? Não, eu tô falando alto porque eu não consigo gravar. Entendeu? Daí temos que falar. Então, galera, esse foi um dos personagens, né? Do nosso folclore, né? E depois a gente vai fazer mais coisas pra vocês, tá? Daí acompanha pra não perder, ficou legal, né? Vocês vão gostar. Daí pode fazer pergunta, conta pra mim qual que vocês gostam, qual que vocês não gostam. Até as brincadeiras que nós aprendemos, tudo faz parte do, né? Do folclore, ó, empinar pipa, essas brincadeiras que tem, assim, vocês sabem, né? Tantas brincadeiras que tem, essas brincadeiras antigas. Sonhei que tinha viajado pros anos 80 e tudo era diferente, igualzinho à infância dos meus pais. Legal, né? As brincadeiras eram muito mais legais. Então, temos que voltar às brincadeiras, né? Sair um pouco das redes sociais. A tecnologia é muito boa pra gente ter aprendizados, mas um pouco ela prejudica também. Crianças não podem ficar na internet, só acompanhado do pai e mãe. Se forem gravar crianças, pai e mãe tem que pedir autorização para o juizado de menor. Tá, vai, não sei, vai na civil, qualquer policiamento, pede informação. Não, criança não pode ter perfil, crianças para acompanhar até meus vídeos, minhas lives acompanhadas dos pais. Nós temos a obrigação de passar isso pra vocês. Crianças, porque tem muita coisa errada na internet. Tem bullying, tem golpistas, tem, né, pessoas que fazem assédio ali, tá? Essas coisas, pedofilia. Não pode criança ficar sozinha na internet. Eu faço coisa para as crianças, mas os pais acompanham. Porque na antiguidade, quando a Chapeuzinho foi, né, o livro da Chapeuzinho tal, lá, né, 1697 ali, depois os irmãos Grimm, 1800 e pouco, os pais que compravam e lia para as crianças. Mas naquela época não existia assim, né, redes sociais. Hoje em dia é muito perigoso. E a história da Chapeuzinho com o Lobo Mau é para quê? Na época já era isso. Para ajudar, porque ela tratava da puberdade. Como fala? Depois você escreve ali para mim. Puberdade, essa coisa aí. Vocês sabem, né, que ela tá saindo ali né, da criança para virar um adolescente ali, né, que ela tá ficando mocinha ali, tá, né? Ela era uma pré-adolescente, por exemplo. Daí eles inventaram essa historinha assim para as crianças da época, as mocinhas, né? Todo mundo ali se cuidarem, né? Com os perigos. Vocês sabem que os perigos é os mesmos que tem hoje, tinha antigamente, mas era diferente, tá? Mas sempre teve essas coisas aí, tá? As crianças tinham que se cuidar, os adultos também. Então, é por isso que tem a história da Chapeuzinha, pra ensinar, né? Né? Que ela deu o endereço lá da avó dela, né? E ela desobedeceu a mãe dela, que a mãe dela mandou ela ir, né? Pelo caminho do rio. Daí o Lobo Mau falou pra ela ir pela floresta. Ela foi pela floresta. Ela desobedeceu. Então, na internet, a mesma coisa. O pai e a mãe falar que não é não. A mãe tem, o pai tem que estar ali junto.